Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que está gerando amor, gerando felicidade, mas também gerando caridade, auxílio, entendimento, compreensão, enfim, todos os sentimentos que nós precisamos para continuar caminhando pela estrada da vida. E o tema de hoje traz algo muito interessante, questionamento. Será que minhas palavras condizem com os meus atos? Gente, o que você fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Esse é um pensamento do filósofo e escritor americano Ralph Waldo Emerson. E isso precisa urgentemente da nossa atenção. Porque ele enfatiza que ações falam muito mais de nós mesmos do que nossas palavras. Exatamente. As palavras, elas articulam-se por conveniência, por convenção, e podem ser muito bem dissimuladas por força da nossa vontade. Isto é, nem sempre elas vão contar a verdade, ou, às vezes, elas vão ocultar nossas mentiras mais íntimas, nossas mentiras maiores. Já as ações, elas mostram que há na nossa alma, tá? A nossa índole, nossos valores, e isso porque uma ação, gente, geralmente ela é realizada pelo nosso impulso. Ou seja, é muito fácil falar e mais difícil agir. Francisco de Assis, ele foi um missionário. Ele resgatou a essência da mensagem do Cristo na Terra. Em uma de suas pregações, ele afirmou: a paz proclamada por vós com palavras deve habitar de modo mais abundante em vossos corações. Ele enfatiza com isso que nós todos precisamos vivenciar algo para que nossas palavras e opiniões tenham peso. Não se trata, gente, de estar próximo de um acontecimento, mas sim estar dentro desse acontecimento. Se você olha um depoimento de alguém que está próximo de um acontecimento e não está participando dele, você pode até sentir ali naquelas palavras um sentimento, às vezes, de indignação, um sentimento de compaixão, um sentimento de querer mudar as coisas. Mas quando você ouve alguém que está passando pela história, a pessoa vai falar: eu fiz isso, eu perdi isso, eu ganhei isso, eu fiz aquilo, eu não fiz isso, eu não consegui fazer aquilo. Então você vê que tem ali uma situação muito mais realista, você vê muito mais espontaneidade nessas palavras. Isso é muito importante, porque assim você vai entender que isso é uma autoridade moral. Gente, essa autoridade moral, para vocês entenderem, é a mesma que nos dá a validação na educação dos nossos filhos, por exemplo. Geralmente, os filhos eles precisam identificar nos próprios genitores o mesmo comportamento que estão exigindo deles. Então, um fato inegável. Caso não encontre essa referência, dificilmente eles vão seguir qualquer recomendação educacional ou moral de seus progenitores, ou poderão até obedecer, mas por medo, por ascendência da força, naquele momento. E olha, tem que entender uma coisa dentro da sociedade. Como tudo que é retrógrado não perdura, aquela antiga frase, né, de escora, faça o que falo, não faça o que eu faço, usada por muitos genitores, isso perdeu a força, gente, por ser injustificável. Uma sociedade que raciocina não usa termos injustificáveis, sempre vai querer uma justificativa. Então, assim como a ascendência da força também não vai durar. Porque nada forçado dura, sempre acaba. E isso porque tão logo se desvencilhe dos pais ou desenvolvam uma independência maior, os filhos voltarão a repetir as mesmas atitudes do ontem equivocado. Mostrando que eles não aprenderam, é apenas atenderam uma recomendação por determinado tempo. Então é por isso que a nossa chamada autoridade moral precisa estar em dia. A gente tem que saber o que a gente está abrindo a boca para falar. A gente tem que entender que não adianta você aumentar a lástima, aumentar a dor, aumentar o vitimismo
porque isso não vai ajudar ninguém. Isso só vai aumentar a dor. E você sempre vai encontrar uma grande gama de pessoas que vão te apoiar nessa vitimização coletiva. Tem que a gente começar a acelerar na cabeça das pessoas a ideia de que vão se proteger, tudo vai melhorar, vamos tentar melhorar as coisas, vamos lutar pela vida. E não mostrar cada vez mais o flagelo, cada vez mais dor, causar mais dor em quem já tem dor. A força do exemplo, ele faz com que filhos independentes das pessoas copiem as atitudes dos seus responsáveis. Assim como a gente tem essa influência numa rede social também. Então, e isso eles vão copiar em muitos aspectos. Então, assim, eles começam a imitar ações e a forma de lidar com essas situações da vida. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. Porque os conselhos dos mais velhos, para que eles sejam ouvidos, é necessário que os que estão recebendo percebam a força da autoridade moral, embasando as falas conselheiras. Olha, a sabedoria de alguém não é medida pelo quanto ela sabe ou conhece, mas pela qualidade das suas ações, já que intelecto não define atitude. Eu conheço pessoas inteligentíssimas, mas que na hora de agirem, elas são reativas, elas são ignorantes, entre aspas, a ignorância pela raiva. Né? Aquela coisa de eu vou reagir dessa forma, eu preciso fazer desse jeito. Ah, se não vai me favorecer, então não presta. É mais ou menos por aí que você vê que, por mais que tenha intelectualidade, inteligência e informação, continua reativo. E a reatividade nunca é uma coisa boa. Então a gente vê no mundo dessa forma grandes vozes de retórica impecável, mas cujas ações no dia a dia não condizem com seu verbo afiado. Ou seja, sobem nas tribunas do mundo cantando a igualdade, a justiça, a defesa da população, quando em seu coração há apenas a busca da satisfação de sua vaidade, de seu egoísmo. Onde o próprio pensamento planeja tudo a fim de tirar vantagem de tudo e de todos, e qualquer situação não importa. É aí que muitas consciências de hoje se encontram doentes, perturbadas, que nem sequer sentem o remorso. Não, não vou sentir remorso por isso não, tá louco? Nem é minha culpa, nem é minha responsabilidade. Eles se perdem numa busca constante, por quê? Porque eles que acham que estão sendo injustiçados e precisam de justiça. E a justiça é uma palavra que ela tem dois gumes, ela tem dois lados. Existe a justiça na matéria, que é vista por leis e provas materiais. E existe a justiça divina, que é aquilo que você já fez agora e em outras vidas e não vai conseguir escapar de forma alguma, porque é regida pela ação e reação. Então, não tem aceitação alguma nesse coração. Acabam até mesmo acreditando nas próprias mentiras vitimistas criadas por eles mesmos para justificar suas vontades. Eu preciso que isso aconteça para eu ficar melhor. Eu preciso que eu tenho que ter a solução desse problema. Eu preciso de um milagre para eu me dar bem, porque eu só estou me dando mal. O se dar mal para ele é não ter as suas vontades satisfeitas. Porque se você avalia essa pessoa, a pessoa tem uma vida boa, está tranquila, tem até trabalho, tem dinheiro, mas sempre vai classificar-se numa situação de vítima. Eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí é que está a contradição entre palavra e atitude. Esses espíritos em dificuldade, gente, ou em meio a situações delicadas, eles também não vão mudar seu posicionamento ou pensamento. Não vão mudar isso de uma hora para outra. Sabe por quê? Porque até que passem por todas as tribulações designadas no seu caminho, eles só vão conseguir despertar mais tarde. Sabe por quê? Porque eles vão passar por várias intempéries que vão causar neles o quê? Dor.
Aí a força da lei de causa e efeito, que são as leis que colocam tudo de volta nos trilhos da alma, descarrilhada, vão trazer ele um pouco aí de volta para essa situação. Então, por exemplo, você está lá numa situação, não está passando por aquela situação, mas está vendo aquela situação acontecendo muito próximo de você. Aí você começa a trazer essa situação como se ela fosse sua, e não é. Você começa vou falar assim, a tomar a dor do outro e mostrar essa dor como com vitimização, com excesso de fala, de lástima, de reclamação disso e daquilo outro, e não é sua. Acaba que você acaba atraindo essa situação que estava lá longe de você, para onde? Para você. E você vai passar por aquilo também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de palavra, porque essa palavra atrai. E aí, na hora da sua ação, que você falou tanto, fez tanto, você não vai conseguir agir, porque você vai se mostrar como você é. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Prestar atenção em todas essas situações, porque nós somos espíritos reencarnados, somos magnéticos, o nosso pensamento vai criar, a nossa boca vai verbalizar. E as nossas atitudes, elas vão ser coerentes com o que nós somos e não com o que nós falamos. Falar é fácil, fazer é difícil. Então, o que é o mais aconselhável? Aconselhável é que cuidemos de nossas palavras. Se você não vai contribuir positivamente para algo, não fale. Fique em silêncio. Permaneça pensando, analisando, observe o que está acontecendo ao seu redor, porque tudo que nos acontece na vida é um aviso para a gente. E a gente tem que cuidar das nossas ações. Olha, uma atitude nossa de desequilíbrio e descontrole faz com que várias pessoas comecem a formar conceitos da nossa personalidade, porque nós somos daquela forma. Ah, mas eu tô orando, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô fazendo a prece do guia espiritual todos os dias, mas na hora de agir de verdade, quem é você? Você é aquela pessoa que olha para o próximo, entende o próximo, perdoa esse próximo? Ou você é aquela pessoa que vai falar aqui, eu perdoei, mas no coração está desejando que aquela pessoa quebre pelo menos uma perna? Você tem que tomar cuidado com isso. Porque quando você fala uma coisa e o seu pensamento faz outra, você atrai para si mesmo aquilo que você está imaginando, aquilo que você está pensando. E às vezes, quando você perde o equilíbrio, você verbaliza aquilo que você sempre pensou, mas não, eu estava falando que eu perdoei. Perdoou de boca para fora, mas e por dentro? E o pensamento, como é que está funcionando? Então, a sua ação, ela sempre vai estar relacionada com o que você pensa, não com o que você diz. O que você fala é planejado. Você pensou e falou. O que você age é impulsivo. Você vai agir conforme o que você é, não como você falou. É o que você pensa. Então, a ação vai falar mais alto do que a nossa voz. Fazer com que as pessoas ouçam suas palavras através das suas atitudes positivas é o caminho certo. Sabe por quê? Porque essas atitudes não vão ter lamentações, reclamações, comparações, desespero, desestabilidade, desestruturação, desequilíbrio. Elas vão estar centradas num ideal. Eu vou fazer isso para o meu bem, mas é para o bem de todos. Se você faz para o bem de todos, você faz para o bem de você mesmo. Se você entende o que você precisa, se você compreende a força da coletividade, você simplesmente prioriza você mesmo. Quando Jesus passou pela terra e falou sobre os 2 mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo,
É justamente por isso, porque quando ele fala amar ao próximo como a si mesmo, quando você proporciona para o próximo aquilo que você queria que proporcionasse para você, você atrai isso magneticamente para o seu caminho. E aí você vai receber exatamente na medida, no tamanho e no peso aquilo que você proporcionou para alguém. Isso é muito, mas muito importante. É muito importante porque a gente vai compreender aí que as nossas palavras vão condizer com nossos atos. Que aí você vai compreender, gente, mas aquele menino é muito bobo, ele perdoa muito fácil. Aquele menino não guarda nada no coração. Ele tem que ser um pouco, ele tem que ser um pouco ruim. Ele não pode ser tão bom assim. Mas aí é que tá. Essa bondade, ela vem, não é só porque você é um bobo. Ela vem porque você está estudando, lendo, compreendendo alguma doutrina. Não precisa ser espírita, evangélico, católico, umbandista. Basta só uma coisa: você saber como foi a vida de Jesus. Cristo é um dos seres exemplo perfeito que passou pela humanidade. Ele é o mais perfeito, ele é o mais ideal. E ele o tempo todo, ele não negava nada para ninguém. Ele sempre estava ali à disposição. Sempre. E ele afrontava até aquele que falava que era ruim. E quando ele via que as pessoas não compreendiam, Jesus não insistia, Jesus não gritava, Jesus não implicava, Jesus não ficava repetindo as mesmas. Jesus simplesmente silenciava. Aí é a hora que você entende que 1000 palavras nunca vão estar à altura de uma atitude em silêncio. E é assim que a gente termina essa palestra de hoje, que eu acho que você ficou muito bem informado. Eu espero que isso contribua para vocês começarem a pensar o que eu digo condiz com o que eu faço. Isso é muito importante a gente entender. Gente, vai lá e segue a gente no Facebook, Espirais de Luz no Facebook, no YouTube, Espirais de Luz, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, porque tem palestra, tem muita palestra para você assistir até eu liberar mais vídeo. E eu agradeço a paciência de sempre, muito obrigado, até a próxima, beijos de luz.